Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Deus, nós vamos ler mais um ponto da Tua santa e bendita palavra. Título, capítulo 1, verso 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Mateus, capítulo 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, e clama tu, que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas, capítulo 4, verso 21 ao 31. Então, Agar, nos dias atuais, é status, é cargos, igreja bonita, teologia moderna, teologia da prosperidade. Estamos no reino inabalável, irmãos. Depois da queda do tempo, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, segundo de Timóteo, capítulo 4, verso 2 ao 5, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo, ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruiu, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas capítulo 2, verso 16 ao 19. Por isso, deixando os rudimentos e da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus,
e as virtudes dos séculos futuros, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus, e expõem ao vitupério. Hebreus capítulo 6, verso 1 ao 6. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, e havendo-o saudado, contou-lhes por miúdos o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o, eles glorificaram ao Senhor, e disseram-lhes: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Atos capítulo 21, verso 17 ao 21. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, verso 9 e 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao 17. Meus irmãos, essa é a mensagem de hoje da Palavra de Deus. Então, aqui o Senhor fala para que cada um edifica, sobre ele. Mas veja como cada um está edificando sobre Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto aqui na Palavra de Deus. E interpretar erroneamente, trazer coisas que não está posto aqui na Palavra. Então, o que nós estamos trazendo nesta manhã é a palavra pura do Evangelho de Cristo, o qual o Senhor se agradou e colocou na nossa mente, no nosso coração, para nós divulgar esse evangelho, sem soberba, sem nariz empinado, sem ira, sem cólera. Não, é só para anunciar o evangelho da graça de Deus. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, de madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, irmãos, se alguém edificar a obra do Senhor nessa parte permanecer, esse receberá o galardão do Senhor. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Não sabeis vós que o Espírito, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém querer destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, e vós é santo, porque é o templo de Deus em vós. Então, meus irmãos, não tenha medo, pregue a palavra,
Não tenha medo de falar a palavra verdadeira da graça de Deus, porque Deus está conosco e ninguém vai destruir o templo de Deus. Porque se alguém se levantar contra a palavra, contra o evangelho de Deus, a própria palavra o Senhor destruirá. Então não tenha medo, tenha firmeza na palavra, se dedica mesmo ao ensino, se dedica nas boas novas, porque o Senhor é contigo. Não tenha medo, ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal, porque o Senhor manda te falar por esta palavra, porque o Senhor tem muito dos teus escolhidos na terra, o Senhor tem muito povo nesta cidade, que também que está gemendo, que está esperando uma palavra de vida eterna, que está esperando uma palavra, aleluia, do evangelho da graça de Deus, e Deus é contigo, porque Ele é o arquiteto, Ele é o fundamento, Ele é sábio, Ele edifica e Ele vai te edificar, Ele vai te exaltar, porque tu está se propondo a divulgar o evangelho da graça de Deus. Não temas, Deus é contigo. Deus abençoe. Amém.